Eu gostaria de falar um pouquinho com os irmãos, compartilhar com os irmãos, a respeito de algo que a palavra de Deus no Novo Testamento fala muito sobre ela, o apóstolo Paulo em suas cartas, que é ter uma boa consciência para com Deus. Nós vivermos uma boa consciência para com Deus. Eu estava pensando o que seria uma boa consciência. E eu cheguei à conclusão que uma boa consciência é algo que foi determinado por alguém fazer, ou realizar, ou viver. E alguém que se dispõe a fazer isso, ele não faz aquilo como foi determinado, como foi realizado, ou faz algo diferente daquilo que provoca uma má consciência. Aquilo que foi determinado, que foi idealizado, e nós fazemos diferente. Ou alguém que está realizando isso faz diferente, e quando ele volta àquele que determinou, olha para aquele que determinou, e ele vê que ele não atingiu a meta, ele não realizou aquilo. Então isso provoca uma consciência ruim, porque não foi realizado, não foi atingida a meta. Eu gostaria que os irmãos, para a gente começar, abrissem em 1 Timóteo, capítulo 1, Paulo escrevendo ao seu discípulo Timóteo. Nós vamos ler do verso 5, do capítulo 1, do verso 3 até o 5. Diz assim: como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem dê a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. E faço agora, ora, o fim do mandamento é o amor, a caridade, de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que, desviando-se alguns, se entregaram às vãs contendas. Então, Paulo aqui está recomendando a Timóteo que ele não se envolvesse com algumas coisas que não edificavam o corpo, não trazia a fé em Deus, se envolvendo com questões que são coisas deste mundo, coisas que não traz o objetivo que é edificação em Deus, e o reino de Deus consiste na fé em Cristo. Ele diz que o fim do mandamento é o amor de um coração, é a caridade de um coração puro, e de uma boa consciência, e de uma fé não fingida. E ele diz assim, ó, que dos que desviando, alguns se entregam a contendas, ou desvio do objetivo daquilo que Deus determinou. Nós vamos ver também em 1 Pedro 2,9, um pouquinho mais para frente. Dois nove não, 19, irmãos. Capítulo 2, 1 Pedro, capítulo 2, versos 19 e 20. Porque
porque é uma coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazem o bem, sois afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus. Esse texto, eu gostaria de dar um exemplo do que realmente produz uma má ou uma boa consciência. Vamos pegar o Samuel de exemplo. Samuel disse que eu gosto de pregar porque é um cabo rápido. Então, eu vou pegar ele para dar um exemplo hoje. O que esse texto está dizendo? Vamos imaginar, queridos, que o Fernando vai viajar, ficar uma semana fora, e ele diz para o Samuel assim: olha, Samuel, eu quero que você recolha todo o lixo da casa aqui, vai lá para fora, amarra o saco certinho, coloca na lixeira. Todo dia você vai fazer isso na minha ausência. Combinado? Aí o Samuel levanta cedo e fala: puxa vida, meu pai mandou recolher o lixo, ir lá, amarrar o saquinho, guardar na lixeira. Aí ele pega o saco, recolhe, ele abre o portão, chega lá no portão, tem uns coleguinhas dele e fala assim: ó, para que você precisa pôr na lixeira? Joga aí no vizinho. Para que pôr na lixeira? Mandou os coleguinhas lá fora, no portão. E ele pega e faz isso, joga o lixo lá no vizinho, o vizinho que se vira depois. Ou ele faz o seguinte: ele pega, recolhe todo o lixo da casa dele, o pai mandou recolher o lixo, guardar, pôr na lixeira certinho, ele recolhe o lixo, ele abre o portão e vai lá e coloca na lixeira, certinho, amarra. Agora você fica imaginando a primeira coisa que ele fez. Se ele pegar o lixo e chegar lá e jogar no vizinho, os coleguinhas falam: aqui, não se preocupa com isso não, você já fez sua parte, ele pula dentro, joga para fora, qualquer lugar. Foi isso que seu pai mandou? Né? Ele fez o serviço, mas não foi daquilo que o Fernando mandou. Aí ele sofreu uma punição. Mas se ele faz diferente, vai lá e guarda o lixo certinho na lixeira e volta para dentro, eu faço uma pergunta: o que provocou uma boa consciência e o que provocou uma má consciência? Hein, Samuel? O que você ficou contente assim, puxa vida? O dia que você jogou lá, ouviu os coleguinhas, ou o dia que ele foi lá e colocou o lixo, não importa se os coleguinhas pegou, esse é um trouxa, deu uns tapas na orelha dele, ele voltou para dentro, mas ele pôs o lixo do jeito que o pai dele mandou. Isso trouxe a ele uma boa consciência. Por quê? Ele obedeceu aquilo que foi determinado para ele, pelo seu pai. Não é? E a palavra de Deus fala muito sobre isso. Que muitos homens, por não ter essa boa consciência, acabaram se desviando, não se preocupando com isso, com essa boa consciência, acabaram se desviando da fé. Vamos ler um outro texto, em Atos, o apóstolo Paulo, em Atos, capítulo 23. Paulo estava sendo julgado lá diante das autoridades por aquilo que ele fazia, por aquilo que ele pregava. Ele estava pregando a palavra de Deus e as autoridades da época não concordavam com ele, com as coisas que ele pregava, logicamente, e ele estava sendo julgado. No capítulo 23, versículo 1, diz assim, ó: e pondo Paulo os olhos
no conselho diante dos homens, disse: varão, irmãos, até o dia de hoje, tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. Por que Paulo disse isso diante daqueles homens? Ele não estava querendo dizer que ele não estava fazendo nada errado, se justificando, não estou ofendendo ninguém, não estou... Ele queria dizer que a consciência dele estava tranquila porque ele recebeu de Deus algo e estava fazendo aquilo que Deus determinou para ele, não é? Ele tinha uma boa consciência, apesar de todo o julgamento, apesar de todas as mentiras, talvez, que podia estar ali em volta, sendo dita contra ele, mas ele tinha uma boa consciência para com Deus, que ele estava realizando a vontade de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Isso deve acompanhar a nossa vida. Isso deve acompanhar a nossa vida. O homem, nós como homem, nós temos uma tendência nesse mundo, principalmente nos dias de hoje, nós sermos pressionados por alguém e dar aquela afrouxada, vamos dizer assim, né? Nas nossas atitudes, na nossa aquilo que nós cremos, porque nós somos pressionados pelos homens, pelas circunstâncias. E aí, quando nós chegamos na nossa cama, botamos a nossa cabeça no travesseiro, nós lembramos: puxa vida, o que eu fiz isso foi realmente aquilo que Deus desejava que eu fizesse? Será que é exatamente isso que o meu pai pediu para fazer? Que no exemplo do Samuel foi colocar os lixos certinho lá? Foi isso que eu fiz? Quando nós deitamos na nossa cama, no nosso repouso, será que nós temos uma boa consciência para com Deus, daquilo que Deus determinou para que nós fizéssemos, vivêssemos nossa vida nesses dias? Paulo estava escrevendo uma outra carta, eu não me lembro exato, estava lendo, que ele diz que alguns homens, por não observar o amor e a boa consciência, manter a boa consciência e o amor, eles naufragaram na fé. Então isso é importante, querido. Que o homem mantenha uma boa consciência para com Deus. Onde que isso começou, essa história de boa consciência ou má consciência? No Velho Testamento, se nós formos lá para Gênesis, capítulo 2, quando Deus criou todas as coisas, Deus disse para o homem assim: olha, você vai desfrutar de todas essas coisas, mas dessa árvore aqui você não vai comer, você não pode comer. Essa é a ordem de Deus. Deus disse isso para o bem do homem. Mas logo após, o inimigo veio e disse para o homem assim: olha, você está enganado. O que Deus disse não é verdade. Eu tenho uma solução melhor do que essa, que é mais vantajosa, que é mais gostosa, que é mais aprazível. Deus disse para Eva: olha, mas foi assim que Deus diz? E o que aconteceu, querido? Eles comeram exatamente aquilo que Deus falou para não comer.
Está escrito lá em Gênesis 3, versículo 4. Eles comeram. Eles preferiram aquilo que era o contrário daquilo que Deus disse. E a palavra de Deus diz que Deus criou o homem e a mulher, e eles, todos, final da tarde, eles iam lá e dialogavam com Deus, um relacionamento perfeito, gostoso, sem nenhuma mancha, sem nenhuma preocupação. Mas a partir desse momento, o que aconteceu com eles? Eles fugiram, sentiram vergonha de Deus. Por que sentiram vergonha de Deus? Porque não fizeram aquilo que Deus desejava para a vida deles. Provocou uma má consciência nele, algo que preocupava, que já não era mais aquele relacionamento anterior. Eles fugiram da presença de Deus. Então, queridos, nós temos que sempre buscar essa boa consciência para com Deus. Sempre. A palavra de Deus diz que o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, gozo no Espírito. Nós não vamos gozar dessas coisas sem essa boa consciência para com Deus. Nós não vamos gozar disso. Se nós vivemos ou fazemos exatamente o que Deus deseja para nós, essa liberdade, nós não vamos gozar disso. Quando Deus deu os 10 mandamentos ao povo, lá em Moisés, o homem já tinha esse problema da má consciência, porque desobedeceu a Deus lá no início. E Deus, para corrigir isso, se demonstrar aos homens, mostrar a sua santidade, mostrar a sua glória, Deus deu os mandamentos a Moisés. E aí as coisas ficaram mais difíceis ainda, não foi? Ficaram mais difíceis. Porque o homem não conseguia obedecer a Deus na totalidade. Porque o homem, a carne, estava enferma, tomado do pecado, da desobediência. Então, esse problema da consciência se tornou um problema maior ainda, porque o homem não conseguia obedecer a Deus. E as coisas foram andando ao longo do tempo, da história de Deus, e as coisas foram agravando-se cada vez mais, e o homem se afastando de Deus. E alguns profetas, quando nós lembrarmos de Isaías, quando eles viram a Deus, a santidade de Deus, e o povo estava longe de Deus, inclusive o profeta, ele disse, ai de mim, ai de mim. Houve uma crise violenta ali no profeta Isaías, ele disse, ai de mim, ai de mim. Porque eu não estou andando segundo a vontade de Deus, segundo a vontade do Criador. A glória dele é muito grande, é muito diferente daquilo que nós estamos vivendo, daquilo que o povo está vivendo. Nós vivemos no meio de um povo de lábios impuros, coração duro. Ai de mim! Uma profunda crise de consciência diante de Deus. Paulo, muitas vezes questionado a respeito das suas pregações, nas cartas que ele escreve, alguns homens
questionando até aquilo que Paulo estava fazendo e como que ele estava se comportando. E ele diz que ele tinha a consciência dele tranquila, porque ele fazia uma coisa só, irmãos. Uma coisa só, que nós precisamos concentrar a nossa mente, o nosso coração nisso, porque é um pilar, é um castelo forte que nos livra de toda a má consciência se nós se firmarmos nesse castelo forte. E ele diz: eu só estou preocupado em pregar Cristo ressuscitado, morto, ressuscitado. Sabe, querido, ao longo dos anos, das épocas, Deus foi se revelando ao homem e essa crise de consciência foi se agravando tanto, e ela se agrava cada vez mais quando ela é colocada de lado da vontade de Deus. Por isso que os homens, é entendível hoje que os homens, eles se afastam da palavra de Deus, porque a consciência deles os acusa. Então, quanto mais longe ficar da palavra de Deus, melhor. Eles não querem nem saber da palavra de Deus, os homens do mundo hoje. Porque a palavra de Deus cobra isso deles, cobra obediência ao Criador, ao Deus eterno. Eles não desejam isso, e a consciência os acusa muito forte. Eu estava estudando a confissão de fé aqui da Igreja Batista de 1889, e ela diz o seguinte, que a liberdade que Cristo comprou para os crentes, no Evangelho, consiste na libertação da culpa do pecado, da ira condenatória de Deus, do rigor da maldição da lei. Consiste na libertação dos crentes deste mundo perverso, da escravidão de Satanás, do domínio do pecado, da malignidade, da sepultura e da perdição eterna. Você já parou para pensar que tudo isso Cristo conquistou na cruz para nós? Porque essas coisas aqui dominam, perturbam a mente dos homens. A culpa do pecado, a ira condenatória de Deus, rigor da maldição da lei, escravidão de Satanás, domínio do pecado, malignidade das aflições, medo dos aguilhões da morte. Da vitória da morte, da sepultura. Consiste também no livre acesso, isso que Cristo conquistou na cruz, no livre acesso a Deus, e prestar-lhe obediência não suscitada de medo, ou escravizador, alguma coisa forçada, e sim por amor, como de uma criança voluntária. Então, querido, o castelo forte, a estaca que nós devemos nos apoiar para que essa consciência nos perturbe, nos atrapalhe, é isso aqui, a morte e a ressurreição de Cristo. Foi nesta situação que todas essas coisas são libertas da nossa mente. Nós podemos crer nisso aqui pela fé.
Quantas vezes você se sentiu culpado por ter pecado e ficou com aquela coisa ruim? Mas que Ele nos libertou do pecado. Hoje, se nós pecarmos, nós temos um advogado diante do Pai. Aqueles que não foram chamados, que não conhecem a Deus, não tem isso. Convive com peso na consciência do pecado. Não tem como tirar. Mas nós que fomos chamados, nós temos um advogado, nós somos perdoados em Cristo Jesus. Nós tínhamos uma ira de Deus contra nós. Uma ira condenatória. Todo homem tem isso, a não ser aqueles que foram chamados e foram conquistados, foram comprados por Cristo Jesus na cruz. Não tem mais isso, essa ira condenatória. A maldição do rigor da lei, que nós não conseguimos obedecer à lei de jeito nenhum, a não ser a graça de Cristo Jesus. O homem não consegue. O homem faz um monte de planos, inventa um monte de religiões, mas para agradar a Deus, para disfarçar, mas quando ele é colocado diante do primeiro mandamento, que é amar Deus sobre todas as coisas, ele não consegue. Ele se desvia e convive com essa na consciência desse problema. Domínio de Satanás. Satanás tem dominado sobre os homens, tem feito de gato e sapato os homens. Ele não consegue olhar para Deus, os homens. O diabo tem feito o que ele quer deles. A malignidade das aflições desse mundo, que tem perturbado os homens, medo, tantas coisas que perturbam os homens, mas Jesus comprou isso e nos libertou disso. Nós podemos ter uma boa consciência com relação a isso. Pela fé. A vitória da sepultura. Quantos ainda têm medo da morte? Ela está bem pertinho, mas o medo não vai embora, né? Ela está perto, mas o medo não vai embora. Cristo conquistou isso, querido. Ele diz que todos aqueles que são dele, serão ressuscitados no último dia. Serão ressuscitados, nós podemos crer nisso, viver isso. Isso não precisa ficar mais na nossa cabeça, maquinando. Você não precisa ficar imaginando, né, Walter? Daqui uns dias eu vou morrer, acabou. Não, eu tenho algo de Deus, é uma coroa guardada pelo meu Senhor. Eu vou encontrar com o meu Senhor. A vitória da sepultura. A perdição eterna. Quanto que os homens têm convivido isso? O que será de mim quando eu morrer? Qual será o meu destino? Para onde que eu vou? O que vai acontecer? Mas o Senhor, quando morreu naquela cruz e ressuscitou, aqueles que são chamados também receberam dele. E ele disse, olha, quando eu vier, eu vou buscar os meus e aqueles que estão mortos na sepultura vão reviver, vão sair da sepultura. Olha que coisa tremenda. Eu não preciso mais ficar com essa consciência terrivelmente maquinando. O que será de mim quando eu morrer? Nós temos a vida eterna como uma realidade com Deus. Oh, que coisa tremenda, querido. Gálatas capítulo 3, versículo 13, diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei.
A lei era ruim? Não, a lei não era ruim. O problema é o homem, a carne que estava enferma não conseguia obedecer à lei. Cristo nos resgatou, resolveu esse problema nosso, quando Ele nos chamou e morreu por nós, fazendo Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Nos resgatou da maldição da lei. Há muitos homens tentando obedecer à lei ainda hoje. Muitos. Muitos correndo para cima, para baixo, tentando ser bonzinho, fazer caridade. Muita gente inventando coisas milabulantes. Mas ele sabe que ele não obedece a Deus. Ele sabe que ele não consegue obedecer a Deus. Ele tem algo que diz para ele: eu não consigo obedecer a Deus. Ele se engana a si mesmo, para cima e para baixo. Gálatas 1:4 diz assim: o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus Pai. Para nos desarraigar deste mundo. Nós vamos estar descansando quando nós realmente desarraigar deste mundo, porque esse mundo é perverso, não é? Se nós formos parar para pensar as coisas terríveis que têm acontecido, que provavelmente, com certeza, vai acontecer coisas piores a nós, os nossos filhos. Nós ficamos muito preocupados. Mas ele se entregou para nos desarraigar deste mundo perverso. Entregou-se a si mesmo. Atos 26:18. Para abrir os olhos e converter das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus. Foi isso que Cristo conquistou na cruz, querido. Sem isso, sem esse castelo forte, sem esse fundamento, que é Cristo morto e ressuscitado, o homem não teria isso. Tirar da potestade de Satanás e agora para Deus. Foi isso que ele conquistou na cruz para nós. Uma das coisas. A fim de que recebam a remissão dos pecados e herança entre os quais são santificados pela fé em mim. Muitas vezes nós não damos o valor, ou não percebemos quando lemos a palavra de Deus, aquilo que o Senhor, que o Filho de Deus conquistou naquela cruz. Quando nós cantamos aquele cântico que fala daquilo que ele passou na cruz, às vezes nossos olhos começam a merejar, mas nós não temos consciência do tamanho, do valor daquilo que Cristo conquistou na cruz por nós. Não temos. Nós ficamos emocionados com sentimentos humanos, mas o que Deus fez por cada um dos seus filhos é algo grandioso demais. E nós vivemos o Evangelho, às vezes, bem humano, bem curto aos nossos olhos, como se nada tivesse acontecido, algo bem pequeno.
Tirar da potestade de Satanás para Deus, querido, é algo que só Deus pode fazer. O homem não pode. Ele não é com os esforços dele que ele consegue fazer isso. Tirar do reino de Satanás e trazer, colocar no reino de Deus, para sermos chamados filhos de Deus, isso não é coisa de homem, não é com instrução de homem, com artimanha de homens. Isso foi feito na cruz, na morte de Cristo. Romanos 4, 8, 3 diz assim: porquanto que fora impossível a lei, que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, no tocante ao pecado. Com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Os homens, às vezes, querido, acham vergonhoso se rebaixar por algumas coisas ou fazer algumas coisas que não está no nível daquilo que ele vive. Agora você imagine, querido, o Criador dos céus e da terra, de tudo que há. Ele viver diante dos homens e ser humilhado. Viver numa casa, num corpo sujeito ao pecado, mas ele não pecou. Ele recebeu muitas propostas. Viveu no meio de um povo incrédulo. Foi humilhado, foi desprezado. Isso para Deus, querido, o Criador dos céus e da terra. E tudo que nela há. Quando nós falamos nisso, nós podemos imaginar na minha cabeça, na sua cabeça, um Deus grandinho, né? Um Deus, assim, razoável. Mas nós não temos noção de quem é Deus para se submeter e viver e morrer numa cruz por mim e por você. Não temos condições de mencionar isso. Por isso que nós vemos uma vida sem dar muita importância ao que Cristo conquistou na cruz por nós. O 8:28, ele sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, agora nós temos acesso a Deus. Quando Cristo morreu, a palavra de Deus diz que o véu do templo se rasgou. Aquele lugar onde os homens não podiam mais, não podiam ter acesso a Deus, agora temos acesso direto a Deus com a morte dele. O medo desse mundo, as incertezas desse mundo, elas caíram por terra pela morte de Cristo. Hoje nós podemos ter uma consciência tranquila. Se nós cremos no Filho de Deus. 1 Coríntios 15, 54 a 57 diz: e quando este corpo incorruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Dá para perceber a dificuldade que nós estávamos. Se não fosse a graça do nosso Senhor Jesus Cristo.
para nos livrar da morte. Hoje a morte, querido, é algo que nos deve trazer alegria aos filhos de Deus, porque é um momento em que os filhos de Deus vão encontrar com o Criador. Aquilo que era um pesadelo, que era uma coisa que causa espanto, causa preocupação. Hoje a morte, ela deve ocupar um lugar de alegria, porque nós estamos indo para o Pai. Segundo Tessalonicenses 1:10, quando ele vier para ser glorificado em seus santos, ser admirado por todos os que creem naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Quando ele vier para ser admirado por todos aqueles que creem. Também Romanos 8,15 diz assim, porque não recebeste o espírito de escravidão, para viveres outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado na qual chamamos Abba Pai. O medo, a escravidão, o temor, ela foi abolida na morte de Cristo. Porque agora nós temos acesso a Deus, nós temos acesso ao Pai, nós temos um Salvador, nós temos um advogado. A nossa partida desse mundo já não é motivo de temor, de medo, mas é motivo de estar na glória com o nosso Deus. Aleluia. Eu gostaria que os irmãos abrissem em Gálatas 3, capítulo 9. Gálatas 3, capítulo 9, versículo 9. De sorte que os que são da fé são benditos como o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. Evidentemente, que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Cristo Jesus. A lei, querido, ela tem sido almejada por muitos homens hoje. Por homens que não foram chamados por Deus, ou por homens que não têm percebido pela fé o que Cristo conquistou na cruz
para seus filhos. É doloroso a gente ver muitos homens, muitas mulheres correndo atrás de coisas para agradar a Deus. E sempre tem na sua consciência um problema sério. Eles não sentem a alegria e o gozo e a paz do Espírito na sua vida. Porque eles não têm aceitado pela fé, não têm buscado pela fé, não têm visto pela fé o que o Filho de Deus conquistou na cruz para eles. Então eles precisam correr atrás de coisas. Eles olham para a lei e correm atrás de coisas. E não têm visto aquilo que o Senhor Jesus conquistou na cruz. Não tem olhos para isso. Não tem fé para isso. Não foi dada fé para isso. Mas nós que somos chamados filhos de Deus, nós precisamos tomar cuidado, querido. Tomar cuidado. Para que nós possamos ter essa boa consciência para com Deus, ou seja, andar segundo aquilo que Deus planejou para você e para mim. Quando nós não temos essa boa consciência para com Deus, nós corremos atrás de coisas para agradar a Deus, ou coisas que não foi aquilo que Deus planejou. Nós chegamos a pensar que nós somos melhor que esse ou melhor que aquele, porque nós fazemos isso, porque nós sabemos isso, porque nós chegamos a pensar isso. Ah, eu sou melhor que aquele, sou melhor que esse, porque eu sei isso, porque eu avancei nisso. Se tem uma coisa que nós devemos gloriar-se, é em Cristo Jesus, que morreu por nós na cruz e conquistou todas essas coisas para nós. Se tem alguma coisa que nós vamos nos alegrar, é em Cristo Jesus, que conquistou todas essas coisas na cruz. Quem crê em mim, diz a Escritura, do seu interior fluirá rios de água viva. Quem crê em mim, fluirá rios de água viva. Não é rios de preocupação, não é rios de correr atrás das coisas para fazer para ser aceito, não. Ele descansará naquele que já conquistou para ele. Descansará no Filho de Deus. E isto disse a respeito do Espírito que havia de receber os que crescem, pois o Espírito até esse momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Ah, querido, como é bom andar com o Espírito de Deus, ter o Espírito de Deus. Como é bom. Isso faz bem para a nossa consciência, para a nossa cabeça. Como é bom andar dentro daquilo que Deus planejou. Davi, o rei Davi, quando pecou, quando ele mandou matar aquele homem, marido daquela mulher que ele viu, achou bonita, e quis para ele mandou matar aquele homem, colocou na frente da guerra para ser morto. Logo ele teve um problema na sua consciência, porque não era isso que Deus
tinha imaginado para a vida dele. E ele escrevendo o Salmo, ele diz que os ossos dele se envelheceram por causa disso. Olha que situação, querido. O que provoca uma má consciência, a culpa do pecado. Que os ossos dele se envelheceram, ele estava desesperado. Aparentemente foi tudo lindo, né? O diabo falou, olha, a mesma coisa lá que Eva fez. Ó, Deus não disse assim, isso aí, Deus está inventando isso de você. Pode comer que não dá nada. Mas realizar aquilo que Deus não deseja provoca uma má consciência e provoca doenças, problemas. Andar com o Espírito de Deus é a melhor coisa. Ser instruído pelo Espírito Santo de Deus é a melhor coisa. Porque nós vamos estar realizando exatamente aquilo que Deus deseja. Nós vamos ter uma consciência boa diante de Deus. Nós vamos experimentar o gozo de Deus, a alegria de Deus, quando nós fazemos as coisas para Ele. Tudo aquilo, querido, que nós levantamos pela manhã, nós devemos dizer para Deus, hoje eu quero realizar aquilo que o Senhor quer, não o que eu quero. Nós esquecemos, fazemos planos, fazemos muitas coisas que são nossas, não são de Deus. Mas o nosso desejo, nossa oração, querido, é pedir que nós realizamos, estejamos no lugar, falamos o que Deus quer, no lugar certo, aquilo que Deus deseja realizar com a nossa vida. Andar com o Espírito de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus vai falar de quem? Vai falar do Filho de Deus, vai ensinar a respeito do Filho de Deus, vai ensinar a respeito daquilo que Ele conquistou na cruz para nós, daquilo que Ele fez por nós, daquilo que Ele deseja para nós. É isso que o Espírito de Deus vai ensinar. Não devemos andar com o espírito do mundo. O mundo tem tentado maquiar a sua consciência para obedecer a Deus. Quantas coisas que o mundo tem feito para maquiar a sua consciência para obedecer a Deus. Mas somente Deus é o Senhor da consciência. E Ele a liberou das doutrinas e mandamentos de homens que entrem em contradição com a palavra, que estejam contidas nela. Por isso, acreditar em tais doutrinas ou obedecer tais mandamentos por causa da consciência é trair a verdadeira liberdade de consciência. Querido, muitas pessoas vão neste mundo tentar colocar coisas para você e para mim que amenizam, vão tentar amenizar essa consciência nossa de culpa. Quando nós fazemos algo de errado ou não estamos obedecendo aquilo que Deus quer. O mundo é especialista nisso, em colocar, em criar coisas para amenizar essa culpa na consciência. Vamos ler Romanos 14.
Romanos 14, verso 14. Vamos começar a ler do 13. Assim. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito, não por tropeço ou por escândalo ao irmão. Ou eu sei, estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa em si mesma é imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Para esse é imunda. Mas se por causa da comida ou se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destrua por causa da comida aqueles que Cristo morreu. Aqui nós podemos incluir não só a comida, querido, nós podemos incluir um monte de coisas que os homens têm colocado, ou nós mesmos, como irmãos, temos colocado diante das pessoas, entristecido as pessoas, trazido a eles um problema na mente, no coração, uma preocupação, por coisas que nós consideramos imundas. E aqui a palavra fala que nós podemos destruir aquele a quem Cristo morreu. O homem é especialista em trazer peso na mente, nos corações dos homens, porque ele considera imundo. E a palavra de Deus que está dizendo que nada é imundo, a não ser para aquele que considera imundo. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, é paz, alegria no Espírito Santo. Porque quem nisso serve a Cristo, agradável a Deus e aceito aos homens. Então o homem sempre vai querer colocar coisas, incentivar você, incentivar a mim, para agradar a Deus e não depender da cruz de Cristo. Não depender daquilo que Cristo conquistou na cruz. O mundo é especialista nisso. Trazer uma lei para você obedecer. Trazer um ritual para você obedecer. E esquece daquilo que Deus nos libertou na cruz. Conquistou por nós na cruz. Deus nos libertou de toda a má consciência que poderia nos agravar nossa mente, nosso coração, nossas preocupações. Ele libertou na cruz. E os homens têm colocado muitas coisas que traz isso de volta. Paulo escrevendo as cartas, falando, muitos naquele tempo já viviam isso, retrocedendo, trazendo coisas, rituais, para que pudesse ser aceito diante de Deus. Mas Paulo sempre dizia, eu prego Cristo ressuscitado, Ele é suficiente. Ele é libertador. Cristo ressuscitado, morto e ressuscitado. Os homens sempre vão trazer coisas, encargos na sua vida, pesos na sua vida, rituais na sua vida, leis na sua vida. E esquece de que Cristo é suficiente. Ele diz que aquele que for liberto por ele, verdadeiramente será livre. Livre de todas essas coisas. Livre de todas as preocupações, todo o peso na consciência. Que o pecado, que o Satanás, que o mundo traz.
Se morreste, Colossenses 2:20 diz que se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesse no mundo, vos sujeitais a ordenanças, segundo os preceitos e doutrina dos homens, pois que todas essas coisas, com o uso, se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto a si mesmo, falsa humanidade, rigor ascético, todavia, não têm valor algum. São para a satisfação da carne. Porque não tem olhado para o fundamento da liberdade que é Cristo Jesus. Aquilo que Ele conquistou para sermos livres e termos uma boa consciência para com Deus. Primeiro João, capítulo 3, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Para quem estava numa situação, querido, de culpa, de pecado, sem Deus no mundo, culpa na consciência, tudo nos acusava. Agora, somos filhos de Deus. E a palavra diz que ainda não sabemos o que havemos de ser. Se você ainda acha que ser filho de Deus é pouca coisa, fique na esperança, porque vai ser coisa melhor. Não sabemos ainda o que havemos de ser. Ser filho de Deus, querido. Olha o que o apóstolo fala. Não sabemos quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Porque assim como ele é, o veremos. Querido, o que ele está querendo dizer aqui? Que quando nós estivermos na presença dele, ali não haverá nenhum tipo de pecado, de dúvida, de peso, de nada. Porque na presença de Deus, a palavra de Deus diz que nunca ninguém viu a Deus, porque Deus não pode entrar nesse meio aqui, querido, que nós somos fulminados pelo nosso pecado, pelas nossas dúvidas, por tudo que de mal está no nosso meio. Mas um dia nós vamos estar na presença dele. Agora você imagine o que acontece na presença de Deus. Foi isso que Cristo conquistou na cruz. Não foi pouca coisa. Nós veremos como ele é. E qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Purificar-se a si mesmo, que ele é sempre ter uma boa consciência para com Deus. Purificar-se a si mesmo é sempre andar fazendo aquilo que Deus deseja para mim e para você. Isso é ter uma boa consciência para com Deus. E se purificar, porque Ele é puro.
Qualquer que comete o pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E também sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Salvador. Esse é aquele que nós devemos ter uma boa consciência para com Deus. Esse é aquele que nós devemos obedecer. Quando Ele mandar botar o lixinho na lixeira, nós vamos e botamos o lixo na lixeira. Porque Ele nos quer levar. O nosso caminho, o nosso destino é esse aqui. É estar face a face com alguém que é puro, santo. Que ninguém viu até hoje. Mas a palavra de Deus diz que Ele é assim. Ele é o Senhor de tudo e de todos. Nós seremos face a face com Ele e veremos como Ele é. Ter uma boa consciência para com Deus é buscar essa santificação. Tudo que fizermos, fazermos para agradar a Ele. Não fazemos aquilo que a molecada da rua manda fazer, não é fazer aquilo que Satanás manda fazer, lá no Éden. Purificar e fazer aquilo que Deus pede para Ele. Não importa o que você está fazendo, seja para Ele. Que a sua mente e o seu coração estejam voltados para Ele. Só assim Ele será glorificado em nós. Só assim o nosso louvor, o nosso abrir da nossa boca, conseguirá louvar a Ele. Não é com cântico que nós louvamos a Deus. Não é com palavras que nós louvamos a Deus. É com coração puro. Uma consciência pura diante de Deus. Uma consciência aprovada por Ele. O que nós estamos fazendo, nós estamos obedecendo a Ele. Ele conquistou na cruz a nossa liberdade. Nós estávamos presos por Satanás, desde lá do Éden. Estávamos presos, sem nenhuma liberdade. Tudo que nós gostaríamos de fazer, nós não conseguimos. Como alguém, um presidiário, ele gostaria de sair ali para fora, tomar alguma coisa. Não, não pode. Ele nos libertou. E hoje não servimos mais a Ele por medo, mas servimos por amor. Porque Ele nos conquistou com o seu amor. Amém? Pai, nós te louvamos, te bendizemos, Pai querido. Nós pedimos ao Pai que o Senhor ensine o nosso coração, Deus, olhar para Ti. Olhar para Ti, Senhor, e com temor, com alegria, te servir, ó Deus. Amar, Senhor, o Teu reino. Amar a Ti, Senhor, por aquilo que o Senhor é. Por aquilo que o Senhor, pela Sua glória. Amar a Ti por causa de Ti mesmo. Não por causa de coisas que nós estamos presos neste mundo. Não buscar a Ti, Senhor, por causa de
de sermos bem-sucedidos. Não buscar a Ti, Senhor, por necessidades, simplesmente, ó Deus, porque a Tua palavra diz que o Senhor está atento, Senhor, a todas as nossas necessidades. O Senhor deseja, Senhor, fazer de nós homens, mulheres, Senhor, que amem a Ti e deseja Te louvar, Te obedecer, ó Deus, por aquilo que o Senhor é. Porque o Senhor é o Deus Criador, nós somos feituras Tuas, nós somos idealizados por Ti, Senhor. Não queremos andar na contramão, segundo a vontade de Satanás, segundo a vontade do mundo. Mas nos ensina, Senhor, a ser pessoas, filhos, ó Pai, que amem a Ti. Por causa da Tua graça e da Tua misericórdia sobre nossas vidas. Que nos conquistou, que nos amou, que nos prendeu a Ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.